Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês, irmãos? Graças a Deus, né? Que tempo bom que o Pai tem preparado para nós. Quero agradecer aos irmãos do louvor, daqui a pouquinho a gente está de volta. E pode ser até com aquele louvor Deus do Avivamento mesmo, porque nessa manhã nós vamos falar disso. Quando o pastor me encorajou a compartilhar a palavra hoje, a palavra que veio no meu coração foi a mesma que nós liberamos no acampamento dos jovens no domingo, sobre a importância da gente valorizar e buscar a presença e o mover do Espírito Santo no nosso meio. O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos valorizar a sua presença e buscar cada vez mais a sua presença. Então nós vamos falar hoje novamente do vento sul, o vento teimã, o vento da promessa e o vento do mover do Espírito. Eu tenho para mim, irmãos, estou convencido que o maior trunfo do inimigo sobre uma igreja é convencer essa igreja que ela não precisa mover no sobrenatural. Nós, como igreja de Cristo na terra, a gente precisa entender que a maior força que nós temos do nosso Pai nas nossas vidas não é a nossa capacidade humana e nem o nosso conhecimento humano, mas é o poder sobrenatural que foi disponibilizado para nós quando Jesus morreu na cruz e quando o Espírito Santo veio cumprir a promessa do avivamento a partir do Pentecoste. A partir do Pentecoste, o Espírito Santo veio à terra e ficou disponibilizado para cada um de nós. E cada um de nós que o buscarmos, nós temos a oportunidade de receber. E em João, a Bíblia diz que a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder nas nossas vidas de ser feitos filhos de Deus, ele flui através do agir do Espírito Santo. Então, é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã, e eu quero começar compartilhando aqui em Atos capítulo 2, alguns poucos versículos. Ali no acampamento nós somos encorajados a começar do final para o começo. Então nessa manhã eu também vou começar do final. Vou começar do mover, e depois a gente vai entender o que foi isto, o que é o poder do Espírito Santo, o que esse poder libera sobre a minha e sobre a sua vida, e por onde esse poder já passou até aqui. Todos os grandes feitos, irmãos, da igreja na terra foi através do poder do Espírito Santo. Foi através de um povo que buscou esse vento, que buscou esse mover, que receberam da parte de Deus, e como já foi liberado aqui para as nossas vidas, os ossos voltaram a viver, o Senhor trouxe esperança nos lugares de morte, nos lugares de sequidão, o Senhor trouxe avivamento sobre a terra. Assim foi na igreja primitiva, assim foi sobre a vida dos reformadores, e assim foi sobre o Pentecoste no começo do século, e assim tem sido nesses nossos dias. E esse mesmo poder é o que vai fazer diferença na minha e na sua casa, porque nos dias, irmãos, que a nossa capacidade falha, o Espírito Santo está lá para fazer o sobrenatural. E nós vamos entender que as principais portas da nossa vida que nós vamos passar não vai ser pelo poder da nossa capacidade, mas vai ser pela sinceridade das nossas orações, que o Espírito Santo vai agir. Amém? Em Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a Bíblia vai dizer que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo. Então, até esse momento, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus, e Jesus tinha recomendado aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Jesus estava falando, para essa nova jornada que vocês vão passar a viver, a partir desse tempo, vocês precisam estar cheios e revestidos pelo poder do Espírito Santo. Até aqui, vocês estavam como homens naturais. A partir desse ponto, vocês precisam da capacitação do Espírito Santo. E eles então estavam ali no cenáculo reunidos, os irmãos estavam orando e buscando, e nós vamos entender até que ponto eles já tinham chegado ali, logo na sequência. Eles orando e buscando, vem um som enchendo aquela casa como o som de um vento, e eles começam a ter visões espirituais, eles começam a ver línguas como que de fogo descendo, e essas línguas de fogo caíam sobre a vida de cada um. Era o Espírito Santo sendo derramado, naquele momento não como sinal de uma pomba, mas como um som de um vento impetuoso e línguas de fogo caindo sobre a vida dos irmãos.
E à medida que essas línguas de fogo tocavam nos nossos irmãos, eles eram cheios do poder e da presença do Espírito Santo, e eles começavam a falar novas línguas, e eles começaram, nós vamos ver aqui na sequência, viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. O que aconteceu ali naquele momento, aquele mover sobrenatural, foi uma capacitação do Espírito Santo. Todas as vezes que você está orando e buscando a presença de Deus, ou no momento de louvor, ou no momento da palavra, e você é levado a falar em línguas espirituais, e você é constrangido e o seu coração é quebrantado, o Espírito Santo está te capacitando. Não extingue esse momento, porque o Espírito Santo está te capacitando para naquela semana, naqueles dias, você enfrentar e vencer algo que está acima da sua capacidade humana. Então, quando você está no culto e você começa a sentir o agir de Deus, dá vazão, deixa fluir. Porque como nós vimos aqui, era o Espírito Santo que estava capacitando. Nessa manhã nós vamos buscar da mesma forma, um pouco mais, da capacitação do Espírito Santo. A nossa nova jornada, assim como Jesus recomendou aos discípulos, depende da capacitação do Espírito Santo na nossa vida. O poder do Espírito Santo, irmãos, na nossa vida é aquilo que nos leva a viver o extraordinário e viver o que a nossa condição humana não está apta a viver. O poder do Espírito Santo na nossa vida é o que liberta dos vícios, é o que faz a gente vencer o pecado, é o que faz a gente vencer todo tipo de erro e de engano, é o que muda a nossa mentalidade, é o que nos dá a mente de Cristo. O poder do Espírito Santo na nossa vida é aquilo que nos faz saltar muralhas. Eu quero dizer para você que Josué não derrubou as muralhas de Jericó pela capacidade militar dele, pela inteligência dele. O que derrubou aquelas muralhas foi o poder do Espírito Santo, fluindo através de uma direção de Deus. Eu disse que nós vamos começar pelo final. Então eu estou certo que na vida de cada um de nós, existem áreas e existem limites que a gente só vai superar pelo poder do Espírito Santo. Existem limites que enquanto a gente não for tomado pela presença do Espírito Santo, como esses apóstolos foram tomados, cada um começou a falar novas línguas, eles começaram a pular e rodar e cantar e sapatear e correr, e alguns irmãos que estavam ali acharam que era loucura, mas existem áreas na minha e na sua vida que enquanto nós não fomos tomados por aquilo que aos olhos humanos parece loucura, mas faz muito sentido no mundo espiritual, nós não vamos romper nessas áreas. Todos nós temos estas áreas na nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 10, 27, que há jugos que só a unção despedaça. Existem jugos que o mundo, que o inimigo, que o pecado quer pôr sobre as nossas vidas, que só a unção despedaça. Existem cenários na sua casa, que você precisa orar e determinar e deixar o Espírito Santo mover sobre aquele lugar, porque só a unção de Deus sobre aquele lugar vai despedaçar esse jugo, para a glória do Pai. Continuando aqui, irmãos, no versículo 7, ainda de Atos capítulo 2, os irmãos que estavam visitando Jerusalém ali, que era um período de festa, tinha vindo judeus de vários lugares do mundo, atônitos e maravilhados, eles ficaram impressionados, e eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses que estão falando? O primeiro sinal do mover do Espírito Santo de Deus na sua vida é que as pessoas não vão te reconhecer mais. Porque a transformação de caráter, ela é tão profunda quando vem o mover do Espírito Santo, que você se torna uma nova criatura. Eu e você, nós nos tornamos uma nova criação, e agora uma nova criação capacitada para vencer, para superar, para saltar barreiras. E no versículo 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então aquelas línguas repartidas foi um tempo evangelístico, e os irmãos, os apóstolos daquele tempo, eles falando na língua dos povos que tinham vindo, e foi um mover de Deus tremendo, e muitas pessoas se converteram naquele tempo. Mas aí no versículo 17, Pedro começa a explicar o que aconteceu, o que foi esse momento, à luz da promessa que Deus tinha derramado sobre o profeta Joel. Então o que eles estavam vivendo ali era algo que Deus já tinha prometido desde os primórdios, e era algo que era propósito de Deus. A Bíblia fala que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas.
Foi propósito de Deus desde o começo que eu e você fôssemos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Gideão venceu na força do Espírito Santo. Eliseu, quando estava diante dos inimigos, ele fala para o Senhor: Senhor, abre os olhos do jovem que está do meu lado, que estava com medo. E o Senhor abre os olhos e eles vê carros e cavaleiros de Israel, e eles vê anjos, exércitos e exércitos de anjos, o poder do Espírito Santo movendo sobre aquele lugar. Ismael, o que libera? Nós já vamos entrar aqui no livro do profeta Joel. O que libera o poder do Espírito Santo? Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, o Senhor toma a minha vida, eu caio no chão, o Senhor está operando. E veja que quando você está tomado e se deixa ser tomado pelo poder do Espírito Santo, cada gesto, cada atitude, cada comportamento é um ato profético. Significa uma situação, uma área da sua vida que o Senhor está operando, que o Senhor está fazendo e que o Senhor está transformando. E às vezes você não percebe, mas passa uma semana, passa um mês, passa alguns dias e você fala: eu mentia e hoje não minto mais. Eu maldizia e hoje eu não maldigo mais. Eu pecava e hoje eu não peco mais. Porque veio uma libertação. Porque aquele mover foi como um arado na terra do teu coração. O Senhor passou um arado no teu coração e te preparou para esse novo tempo. Então esses apóstolos, eles foram taxados por alguns irmãos de louco. E eu entendi, irmãos, ao longo da minha vida, que quanto mais louca, humanamente falando, a nossa atitude, cheia do Espírito Santo, maior vai ser o romper de Deus na sua vida. Se você quer viver um grande romper de Deus, esteja preparado para viver loucuras aos olhos humanos. O Martinho Lutero, ele passava 2, 3 dias orando. Eu nunca fiz isso, mas também não vou romper como ele. Mas o ponto é, se o Espírito Santo está te enchendo, nós vamos terminar com esse ponto aqui. E se você está sentindo o Espírito Santo te convidando, te instigando a orar, a buscar a presença dEle, se você está sentindo o Espírito Santo te convidando a adorar, se você está sentindo o Espírito Santo te acordar de madrugada para buscar a presença dEle, vai. Porque o romper de Deus na sua vida vai ser grande. Quanto maior a batalha, maior precisa ser a capacitação de Deus sobre a sua vida. Esta semana, o Espírito Santo andou me acordando alguns dias de madrugada. Em outros tempos eu resistia, porque eu falava: Senhor, eu tenho que acordar 4, 5 horas da manhã, e o Senhor fica me acordando 3 horas, não está dando muito certo. E alguns meses atrás eu fiquei com saudade desse tempo, do tempo que o Senhor me acordava de madrugada. E eu comecei a orar e falar: Senhor, me acorda de novo. Porque quando o Senhor está chamando é porque existe algo mais específico. Quando o Senhor te chamar de madrugada para orar, é porque Ele quer revelar alguns mistérios para o seu coração. Existem liberações, irmãos, que vai vir do céu específico sobre a sua vida. E a Bíblia diz: os que de madrugada me buscam, esses me acharão. E se você buscar a presença do Pai, vai vir tanta resposta. E vai vir tanta capacitação do céu sobre a sua vida. E você vai estar capacitado a viver tanto o sobrenatural de Deus. Então, se o Espírito Santo está instigando o teu coração a fazer aquilo que a sua família pode chamar de loucura, que os seus amigos podem não compreender, que as pessoas que estão próximas a você talvez não estão entendendo, vai. Vai, porque você vai viver o que eles não estão vivendo. Vai, porque quanto mais você fluir, quanto mais você entrar nesse rio, no rio de Deus, mais você vai viver da presença dEle, da bondade dEle, mais você vai ter para você, para sua casa, para os seus irmãos e para os seus amigos. Então, continuando, Pedro começa a explicar para os irmãos o que estavam acontecendo ali, e fala: irmãos, não é loucura. Irmãos, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel já revelou sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo os dias do profeta Joel. E ele abre e ele começa a explicar o que aconteceu no profeta Joel. E hoje eu quero explicar o que aconteceu no livro do profeta Joel, à luz do Pentecoste, à luz do que Pedro estava explicando para os irmãos. O que aconteceu nos tempos do profeta Joel? O povo de Deus estava passando por um período de grande tribulação. Veio guerra, veio exércitos inimigos. Não existe consenso, mas se acredita que foi um período pós-exílico, e o pessoal passou por uma praga que devastou toda a nação. O povo de Deus estava passando por um período de grande fome, miséria e devastação. E eu quero te mostrar aqui na Bíblia, no livro do profeta Joel, no capítulo 1, eu vou ler alguns versículos do capítulo 1 e do versículo 2, para a gente entender a situação do povo. E eu quero te convidar que, se o Espírito Santo for falando ao seu coração, vai tomando nota daquilo que o Espírito Santo vai saltando ao seu coração. Porque o Senhor falou comigo através dessa palavra, o Senhor falou no acampamento, e eu creio que o Senhor está falando aqui nesta manhã.
Então, da mesma forma que os discípulos estavam nos cenáculos reunidos, passaram por um período de luta, de tribulação, agora estavam ali orando, focados, buscando a presença de Deus, aconteceu a mesma coisa no livro do profeta Joel. Capítulo 1, versículo 2: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? No versículo 4, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. No versículo 6, uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão e suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. No versículo 10, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. O povo de Israel naquele tempo estava passando por um período de escassez física, escassez financeira, escassez social e escassez espiritual. O povo estava naqueles dias sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. O povo estava passando naquele dia por problemas da sua família, sem alegria, sem unção, sem graça. E no versículo 12, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. O inimigo naqueles dias tinha roubado tudo o que aquele povo tinha de bom. Mas o que é interessante é que o livro do profeta Joel, ele vai falar sobre avivamento e vai falar sobre o dia do Senhor. E o avivamento, ele começa num tempo de profunda necessidade. O exército que Deus levantou em Ezequiel começou no vale de ossos secos. A obra e o transformar de Deus na vida do povo de Israel começou no deserto. Jesus disse que ele veio, assim como o remédio veio para os doentes. O avivamento não veio para pessoas que eram humanamente poderosas, num tempo bom, num tempo de alegria, num tempo de plenitude. O avivamento, ele brotou no coração da nação, e ele brotou para que fosse distribuído ao povo nos piores momentos que a humanidade já passou sobre a face da terra. Se você acha que você é pequeno demais para viver o avivamento, se você acha que é pequeno demais para viver todas essas verdades, o avivamento, ele foi gerado de forma intencional para mudar a sua vida e para mudar a sua história. Você é a pessoa que, assim como eu, estamos mais propícios a viver um avivamento da parte de Deus, a viver debaixo do poder do Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, e com a minha vida foi assim. Todos os momentos que eu mais senti, que eu mais tive intimidade, mais senti a presença do Espírito Santo, foi logo após um grande processo, um grande evento, uma grande situação de luta e de tristeza e de tribulações. Porque a Bíblia diz que depois da tempestade vem a bonança. O avivamento também, que é a bonança, a abundância do Espírito Santo, ele veio depois de momentos de tempestades na vida do povo de Israel. Continuando aqui, ainda no capítulo 1, então o povo estava por uma luta, uma das situações mais terríveis, sem a presença do Espírito Santo, sem alegria, sem nada humanamente falando. O povo não tinha mais nada, e na ausência de qualquer outra coisa, o povo foi buscar a Deus. O Senhor, que sempre tem um plano de salvação para a vida dos seus filhos, ele vai falar lá a partir do versículo 14, ainda do capítulo 1. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. E aí no versículo 19, a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. O capítulo 1 é toda a luta e tribulação que eles passaram. O Senhor convocou naqueles dias. Vocês passaram por lutas, por tribulações. Agora é tempo de ser cheio, é tempo de se revestir, porque eu tenho o novo e o surpreendente para a sua vida. Talvez a sua história até aqui foi muito parecida com a história desse povo. O que o inimigo deixou de um lado, o outro inimigo tirou do outro. Aquilo que o ladrão deixou, como diz a Bíblia aqui, aquilo que o devorador deixou, o migrador levou, o que o migrador levou, o gafanhoto deixou. Luta sobre a sua vida. Mas o plano de restauração de Deus sobre a sua vida, ele inclui esse tempo. Tempo de refletir. Tempo de olhar para o céu. Tempo de lembrar das promessas de Deus. Tempo de se reposicionar em Cristo.
Tempo de confiar que existe uma nova jornada na sua vida, que existe uma nova estação, e você vai viver essa nova estação na sua vida, cheio da presença do Espírito Santo. O Senhor, Ele convocou a todos naquele lugar, as crianças, os jovens, os velhos, os animais. O Senhor chamou as famílias e falou, toda a família, desde o mais novo até o mais velho, se posiciona. Se posiciona porque a partir do capítulo 2 o tempo vai mudar completamente. A partir do dia do posicionamento, e lá no capítulo 2, já no versículo 11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como é grande o exército e como são poderosos os que obedecem a sua ordem, e como é grande o dia do Senhor. E no versículo 12, agora porém declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aqui o Senhor está falando com arrependimento, aqui o Senhor está falando com reconsideração, aqui o Senhor está falando com renúncia, aqui o Senhor está falando para a gente olhar para dentro de nós, enxergar as obras do Pai na nossa vida, enxergar os propósitos de Deus para a nossa vida. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Esse é o plano de Deus para a sua vida, esse é o plano de Deus para a sua casa, esse é o plano de Deus para os seus projetos, esse é o plano de Deus para os seus negócios. A promessa de Deus é uma promessa de restauração. A promessa de Deus é uma promessa de recomeçar de uma forma nova na sua vida. De recomeçar a partir de um novo tempo. Olha o versículo 14, talvez volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. A intenção do Senhor, nosso Deus, é passar pelas nossas vidas e deixar após si uma bênção. Eu tenho 2 filhas e eu me sacrificaria por as 2. E a Bíblia diz que eu que sou mau, sei dar boas coisas às minhas filhas. Que dirá o nosso Pai que está no céu. O nosso Pai que está no céu tem o melhor preparado para a sua vida. O que o Senhor disse naquele momento foi, famílias inteiras, se reposicionem diante de Deus, porque eu vou passar e vou deixar após mim uma bênção. E lá no versículo 18, o povo ele se reposiciona, o povo realmente entendeu o chamado de Deus. Eles deram uma resposta, eles falaram, Senhor, eis-me aqui. Eles falaram, Senhor, eu quero recomeçar, agora eu quero recomeçar à luz da Tua Palavra. Agora eu quero começar deixando o pecado, deixando as situações que me prendia. Agora eu quero começar deixando tudo aquilo que eu julguei, que eu critiquei, que eu me bloqueei, que eu me parei, porque eu olhei para o homem. Eu não quero mais olhar para o homem, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero conhecer os Teus propósitos na minha vida. Eu quero lembrar das promessas que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero, Senhor, retomar da onde eu parei. E agora debaixo da Tua direção, debaixo das Suas mãos. O povo fez isso naquele tempo, e olha o que esses irmãos viveram. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo, azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Eu nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. O que o Senhor tem para a sua família é isto. É vinho novo, é uma nova alegria, é uma nova unção, é azeite o bastante para te fazer ir longe, para te fazer ir além, para te fazer reinar sobre a terra, no nome de Jesus. O versículo 20, eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. O que o Pai quer fazer na sua vida são coisas grandiosas. O que o Pai quer fazer na sua vida é mandar aquele pecado que te persegue, aquela tribulação que te persegue, aquela pessoa que te persegue, tirar definitivamente da sua vida. Mudar, virar definitivamente páginas na sua história. É isso que o Pai quer fazer através do poder do Espírito Santo. O versículo 24, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo, de azeite. Olha o que diz a palavra no versículo 25, eu vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O nosso Deus é um Deus de compensação. O nosso Deus é um Deus que quer retribuir na tua vida tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que você perdeu. Em tempos que talvez eu e você éramos escravos do pecado, ou em tempos em que eu e você estávamos preocupados demais com as situações terrenas e esquecemos de olhar para o céu.
Quando vem esse tempo na sua vida, o Pai compensa os anos que foram perdidos. O Senhor quer compensar na sua vida os anos que foram perdidos. O Senhor quer compensar na sua história, o Senhor quer compensar na sua família, o Senhor quer compensar no meio dos seus relacionamentos, anos que foram perdidos. O que o Pai tem para a sua história é uma compensação sobrenatural e abundante. O Senhor tem uma compensação para a sua vida financeira de anos que foram perdidos. Esta é a promessa de Deus através da sua palavra. Eu vou compensá-los. Eu vou repor os anos que foram perdidos. Eu vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador e o meu grande exército que enviei contra vós. Tinha épocas da nossa vida, irmãos, que o próprio Senhor estava resistindo a nós. Porque a Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos. Tempos que a gente estava vivendo debaixo de orgulho, debaixo de qualquer situação. E o próprio Senhor resistia a nós. E o Senhor fala na sua palavra que Ele vai nos recompensar por todo esse tempo. A partir do momento que nós entregamos o nosso coração, que nós nos rendemos a Cristo e que nós decidimos viver essa nova realidade. Versículo 26, vocês comerão e até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Nesse capítulo 2 aqui, o Senhor promete que nós nunca mais seremos humilhados por 3 vezes. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. O Senhor está no nosso meio. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado aqui novamente. Até aqui o Senhor está falando de uma compensação natural, humana. Até aqui o Senhor está falando da nossa alegria, dos nossos relacionamentos, da nossa família. E eu recomendo você, se existe alguma área na sua vida que você precisa de uma compensação, que você perdeu muito tempo, ore ao Senhor debaixo desta palavra. Senhor, eu quero viver a tua compensação nesta área, na sua família, nos seus relacionamentos. Ore ao Senhor debaixo dessa promessa. Até aqui o Senhor está falando da nossa vida financeira, o Senhor está falando da nossa vida humana, material. Até aqui o Senhor está falando do nosso dia a dia terreno. Mas a partir do versículo 28, o Senhor começa a falar da recompensa, da compensação, das promessas espirituais. O Senhor fala, eu sou o Deus que coloca a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, os seus sentimentos em ordem, as suas emoções em ordem, mas acima de tudo eu coloco o teu espírito em ordem, porque eu sobreponho o teu espírito com o meu Espírito Santo. Eu derramo o meu Espírito Santo sobre a sua vida e eu te faço uma nova criatura. E aí no versículo 28, e depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Pedro estava explicando para aqueles irmãos, nós estamos vivendo essa realidade, nós estamos vivendo um tempo de profetizar, um tempo de sonhar, um tempo de fluir debaixo de uma nova visão, debaixo de uma nova mentalidade. Pedro estava falando, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crer no impossível, de confiar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a despeito do que os meus olhos estão vendo nestes dias. Pedro estava falando, irmãos, nós estamos vendo o tempo de tomar posse das promessas, orar sobre as promessas, declarar sobre as promessas, viver essas promessas, viver o fluir do Espírito Santo. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, eu mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Pedro vai falar isso para aqueles irmãos, eles vão falar, irmãos, nós estamos vivendo o tempo de ver maravilhas no céu e sinais na terra, e a gente tem que mover desse jeito. Maravilhas no céu e sinais da nossa casa, sinais da nossa família, sinais da nossa saúde, sinais em todas as áreas. Nós temos que orar ao Senhor sobre essa promessa. Senhor, eu quero ver sinais. O Senhor é um Deus de sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê. A igreja de Cristo é uma igreja que se move com os sinais têm que nos seguir. Precisa haver um sinal de Deus no seu trabalho. E o Senhor, Ele quer fazer isto. O Senhor, Ele está falando aqui, quando eu derramar do meu Espírito sobre a sua vida, eu vou te mostrar maravilhas no céu e eu vou te mostrar sinais na terra. Por onde você passar, os sinais vão te seguir. Para a glória do Pai. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar.
O que libera esse poder? O que libera o poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Primeiro, nós somos cheios. A gente se enche do poder do Espírito Santo. A forma que a gente libera o poder do Espírito Santo por onde nós passarmos, com as nossas palavras. A Bíblia diz que o Senhor produz o fruto dos nossos lábios. As palavras que você declarar na sua casa, sobre a sua família, está liberando o poder do Espírito Santo. As orações que você faz pelos seus irmãos, libera o poder do Espírito Santo. As decisões que você toma, a despeito da sua situação, a despeito do momento de vida que você está vivendo, libera o poder do Espírito Santo. Quando você decidiu na sua casa, eu não sei como estava o seu coração, a sua mente ou o seu corpo físico, mas quando você decidiu vir para este culto, você liberou o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e você está liberando o poder do Espírito Santo sobre os irmãos que estão do seu lado. O pastor Danilo ministrou a oferta aqui. Quando você decide ofertar ao Senhor e dizimar ao Senhor, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre as suas finanças. Quando você honra seu pai e a sua mãe, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre a sua saúde. Quando você honra os seus relacionamentos, você está liberando poder. Quando você honra as pessoas, os seus irmãos, os seus líderes, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre os seus relacionamentos. Nem todo mover do Espírito Santo nós vamos ver como aqueles irmãos viram. De repente você vai orar no seu trabalho e você não vai ver uma língua de fogo descendo sobre a vida do seu chefe. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem o coração dos reis nas mãos e o inclina para onde quer. Através da sua conduta e das suas orações, o Espírito Santo está inclinando o coração das pessoas a seu favor. E você não precisa nem ver, você só precisa crer. Crer e agir dessa forma. Então, quando você ora pelo seu irmão, quando você ora pela sua casa, pela sua família, quando você profetiza, quando você libera uma palavra, quando você discipula, quando você ministra, quando você é discipulado, quando você honra, você está liberando o poder do Espírito Santo. E mesmo que você não vê, o Senhor está agindo. Você não está vendo, mas o Senhor está visitando a sua casa, nesta manhã, pela sua atitude de estar aqui e de entregar a Ele o seu coração. Você não está vendo, mas o Senhor está abençoando toda a sua semana. Hoje o Senhor já está te fazendo vencedor sobre situações que você vai enfrentar na terça, na quarta e na quinta. Pelo poder da presença dEle na tua vida, na minha, na tua vida. Mas então, o povo de Israel, passando por um momento de luta, de tribulação e de escassez, se arrepende, se volta para o Senhor, entrega completamente seu coração ao Senhor. O Senhor restitui as bênçãos da sua vida, que é o que o Pai quer fazer nas nossas vidas. O Senhor derrama o poder do Espírito Santo na vida daquele povo, mas a obra do Pai não para por aí. No capítulo 3, somente 2 versículos do capítulo 3, o 9 e o 10, o Senhor vai falar para aquele povo: agora, proclame isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo dele espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. O Senhor está falando: eu restituí, eu restaurei, eu te capacitei, eu derramei sobre a sua vida o Espírito Santo. Para agora você levantar as pessoas que estão à sua volta, para agora você suscitar os caídos, para agora você levantar os fracos, para agora você apregoar o ano do Senhor, o ano da bondade do nosso Deus. Em Isaías 61, a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor, Jesus falando isso, Isaías profetizando sobre Jesus, Jesus fala: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, e não é para eu ficar parado, é para eu levar o ano da bondade do nosso Deus. Você cheio do Espírito Santo é a resposta de Deus para essa terra. Você cheio do Espírito Santo é a resposta de Deus para onde e por onde você passar. Paulo entendeu isso uma determinada vez na vida dele, um determinado momento. O apóstolo Paulo, em todas as áreas e todas as vezes que ele moveu naquilo que a razão humana dele falava, que Paulo foi uma pessoa muito inteligente, falava vários idiomas. O apóstolo Paulo foi um dos maiores filósofos do seu tempo. Ele tinha amizade com Sêneca e com outros filósofos da época, e ele foi um homem muito respeitado e muito considerado. Mas todas as vezes que ele movia, pela razão humana dele, ele tinha algum problema. E todas as vezes que ele movia pelo poder do Espírito Santo, ele era vencedor, ele era vitorioso, e a estratégia era certa. A Bíblia vai dizer em Atos 17, 18 e 19, já para a gente encerrar. Esses 3 capítulos de Atos vai falar das últimas viagens missionárias de Paulo. E Paulo, em uma dessas viagens, na segunda viagem dele, ele vai para a Grécia. Ele vem pelo norte da Grécia, pela Macedônia, por Tessalônica, e ele desce até Atenas. Atenas, na Grécia, eu perguntei isso para os jovens no acampamento, porque vai cair no vestibular. Eu não sei se você gosta de mitologia grega, só por curiosidade, para conhecer. Alguém gosta de mitologia grega aqui, irmãos?
Muitos irmãos não gostam, alguns gostam, mas pelo menos a Ilíada e a Odisseia tem que ler porque cai no vestibular, né? De Homero. Mas veja que hoje é uma mitologia, mas naquele tempo, e hoje tudo que tinha ali na Grécia Antiga está em museu ou está como patrimônio histórico. Não tem uma situação prática, mas naquele tempo era adorado, era idolatrado. Tem alguém da Turquia aqui, irmãos, hoje? Não tem nenhum irmão turco entre nós. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, que aquelas divindades que o povo adorava, que hoje para nós é mitologia, mas que o povo adorava, aqueles falsos deuses de madeira, que hoje a gente enxerga como mitologia, que é uma simples estátua, eu acredito que eram entidades. Não eram simplesmente estátuas, mas alguns daquelas divindades eram espíritos. Eu estou falando isso porque quando eu estive no museu de Éfeso e eu vi a estátua da deusa Ártemis, que era irmã de Atenas. Não sei se você tem essa percepção espiritual, eu não tenho muito discernimento, irmãos, mas eu fiquei mal, me senti mal. E eu entendi que aquilo era espiritual. O que aquele povo viveu e vivia naquele tempo era espiritual. E as pessoas de Atenas tinham uma divindade como seu ídolo. E Atenas era conhecida pela sabedoria, não era? Era a deusa da sabedoria. Paulo, quando vai para Atenas, ele vai lutar nas forças, ele vai lutar pelas armas daquele povo. Paulo, quando vai para Atenas, ele vai levado por sabedoria, ele vai movido em sabedoria. E quando ele faz o seu discurso lá no Areópago Ateniense, ele faz um discurso intelectual. Ele discursa ali com os epicureus e com os estoicos, ele discursa ali com alguns filósofos, e 2 ou 3 pessoas se convertem e aceitam Jesus. Paulo, quando chega lá, ele fica abismado com a idolatria daquele povo. Paulo nunca tinha visto uma idolatria tão grande como ele viu em Atenas. E ele tenta combater aquela idolatria com discurso, com palavras de persuasão humana. E Atenas nunca se converteu. Atenas foi uma cidade que Paulo passou e nunca viveu uma conversão. E Atenas nunca teve uma igreja forte, no tempo de Paulo. E Paulo passou por lá. E Paulo pregou para aqueles irmãos. Mas eu acredito que Atenas foi a cidade onde Paulo foi mais mal sucedido. Porque ele tentou lutar nas forças dele. Ele tentou lutar de igual para igual com os sábios de Atenas. E por mais que ele fosse muito inteligente, o que o Senhor queria fazer ali não era movido por capacidade humana, tinha que ser movido pelo poder de Deus. O que ia fazer uma mudança naquela cidade ia ser o sopro do Espírito Santo sobre aquele lugar. O sopro do Espírito Santo. Paulo termina aquela viagem frustrado. Ele não conseguiu nada naquele lugar. Ele sai e volta para Antioquia, fica em Antioquia um tempo e depois ele vai para a sua terceira viagem. Quando ele saiu de Atenas, ele passou em Corinto, na Grécia também, muito próximo. E em Corinto ele já foi com uma outra mentalidade. E ele fala no capítulo 2, se não me falha a memória de 1 Coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana, eu fui com demonstração de poder. Para que a fé de vocês não estivesse baseada no intelectual, não estivesse baseada em conhecimento humano, mas em manifestação de poder. E aí Paulo já vai com uma outra visão. Mas depois de Corinto, Paulo passa em Tessalônica e Paulo vai para Éfeso. E em Éfeso, Paulo vai com uma visão ainda mais apurada. Atos capítulo 19. Quando Paulo chega em Éfeso, Apolo foi pastor de Éfeso, um pouco antes de Paulo, mas Apolo não conhecia o batismo no Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo pergunta: vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando veio sobre vocês? E os irmãos falaram: a gente não conhece o batismo no Espírito Santo. E Paulo pergunta: mas então em que batismo vocês são batizados? E eles falam: nós somos batizados no batismo de João, que era o batismo de João Batista, batismo nas águas. E Paulo fala: o batismo de João é uma bênção. O batismo de João é o batismo do arrependimento, do novo nascimento. Mas para vocês viverem aquilo que vocês precisam viver, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Tinha naquele momento ali cerca de 12 irmãos, em Éfeso, e Paulo vai e ora pelos irmãos, impõe as mãos e batiza todos com o Espírito Santo. O que começa a viver a partir dali foi o mover mais extraordinário do ministério de Paulo. O que Deus começa a operar a partir daqueles 12 irmãos, que talvez não tinha tanto conhecimento, mas estavam cheios do poder do Espírito Santo, transformou a sociedade, transformou a cultura, transformou a religião e transformou a economia. Se Paulo tivesse chegado ali com palavras de conhecimento humano, ele teria a mesma derrota que ele teve em Atenas. A cidade de Éfeso era uma cidade
que a sua divindade, a sua deusa, o seu ídolo, era a irmã de Atenas, era Ártemis, a deusa da guerra. Paulo entendeu quando chegou naquele lugar, na mesma situação, uma cidade idólatra, uma nação corrompida. Paulo entendeu que precisava liberar poder, que precisava liberar graça. Paulo entendeu a batalha espiritual que estava no ambiente da cidade de Éfeso. Ele discerniu em espírito aquela ambiência. Existem situações dentro da nossa casa que a gente precisa discernir em espírito. Porque tem situações que nós vamos vencer sem dar uma palavra, mas em oração, em batalha espiritual. E na cidade de Éfeso, você vai ler depois na carta de Éfeso, foi a cidade onde Paulo mais fala de batalha espiritual. Paulo fala de batalha espiritual, Paulo fala das armaduras de Deus, das armaduras espirituais, e Paulo fala para os irmãos da cidade de Éfeso, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis do vinho em que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você nesta manhã. Assim como Paulo chegou em Atenas, lutando com as armas da milícia dele, lutando com as armas naturais, e não teve bem sucedido, não foi bem sucedido. Existem situações na nossa história que nós precisamos atrair as armas da nossa milícia, que são armas espirituais, que são armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e destruir todo conhecimento que se levanta contra a obediência de Cristo. As fortalezas que se levantam no meio da nossa casa, as fortalezas que se levantam nos lugares por onde a gente passa, no nosso trabalho, as fortalezas que se levantam no coração dos nossos filhos, elas não são destruídas com palavras de persuasão humana. Elas vão ser destruídas pela manifestação do poder de Deus. Elas vão ser destruídas pelas nossas armas espirituais. E você vai destruir a partir do momento que você abre o seu coração para se encher do poder do Espírito Santo. Existem portas que você estava batendo há 1, 2, 3, 10 anos. E essas portas, elas vão ser abertas pelo poder do Espírito Santo. Por armas espirituais. Eu disse que eu comecei pelo final e eu comecei falando que as principais portas, a porta que você está buscando em Deus, as principais portas da tua vida, elas não vão ser abertas pelo poder do seu currículo, mas vão ser abertas pela sinceridade da sua oração. O Senhor, Ele está nos convidando e nos convocando como um exército. O pastor está falando desde 1º de janeiro, desde o começo do ano, que é tempo da igreja de Cristo se levantar como um exército com armas espirituais. A batalha que a gente precisa vencer na nossa saúde serão com armas espirituais. A batalha que eu e você precisamos vencer nos nossos relacionamentos, que você precisa vencer nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, a conversão da sua família, o livramento sobre os seus filhos, o abandono de vícios e todo tipo de situação, vão ser vencidos com as armas espirituais. E o que eu quero deixar para o seu coração nesta manhã, é o mesmo que Paulo recomendou para os irmãos de Éfeso. Enquanto vocês lutarem com palavras humanas, enquanto vocês lutarem com a força humana, com a sabedoria humana, talvez você vai continuar batendo sem sucesso, sem êxito. Mas se vocês se encherem do poder do Espírito Santo, vocês vão viver o sobrenatural de Deus por onde você passar. Ainda esta semana, o Senhor quer mostrar sinais dele na terra, na sua vida. E neste dia, eu e você não podemos perder essa oportunidade de abrir o nosso coração e ser cheios do Espírito Santo. Eu comecei falando que quanto mais louco aos olhos humanos, mais longe o Senhor quer te levar. Assim foi com os apóstolos. Assim tem sido nos nossos dias. Assim foram com os avivamentalistas. E assim vai ser na sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqueles apóstolos eram galileus comuns. Eram pescadores, pedreiros, marceneiros, mecânicos. Aqueles apóstolos eram costureiros. Aqueles apóstolos eram alfaiates. Eram pessoas comuns, como eu e você. Mas quando receberam sobre eles a capacitação que veio do poder do Espírito Santo, foram levados para lugares extraordinários no nome de Jesus. Uns pregaram para governadores, outros pregaram para imperadores, outros converteram senadores, outros foram transladados, outros foram cheios do Espírito Santo. Pedro, que era um homem de poucas palavras, pregou e 3.000 pessoas se converteram. Uns foram tomados como evangelistas, outros como os mestres. Paulo, enquanto está na temporada que ele fica em Éfeso, como eu disse, foi o maior romper do ministério dele. Ele não precisava tentar persuadir as pessoas. As pessoas vinham aos pés deles e jogavam os livros de feitiçaria.
As pessoas vinham aos pés dele e jogavam as suas imagens, as suas idolatrias. As pessoas se despojavam, se despiam do pecado. O que Deus tem para a sua vida, encher você do Espírito Santo, e os teus familiares, aquelas pessoas que estão dando trabalho para vir para a igreja, elas vão chegar aos teus pés, lançando aos seus pés os seus objetos de pecado. Isto é o tempo que nós estamos vivendo. É a dispensação do Espírito. O mesmo Espírito que está aqui nesse ambiente, pairando sobre as nossas vidas, que quer tomar completamente a sua mente, o seu coração, tomar completamente o seu ser, e fazer você queimar de dentro para fora da presença dEle. E por onde você passar, ninguém vai te resistir, todos os dias da sua vida. O tempo de Éfeso foi o tempo onde as pessoas pegavam os aventais de Paulo, jogavam sobre os enfermos e eles eram curados. O tempo dos sinais de Deus, o tempo da cura, o tempo da restauração, o tempo das maravilhas no céu e dos sinais na terra. E eu quero aproveitar esses poucos minutos que nós temos, e eu quero te convidar para orar. Se você puder se colocar de pé.